Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Introdução. No meio da crise que sofremos, o pensamento se inquieta e se interroga, ele pesquisa as causas profundas do mal que atinge todas as formas da nossa vida social, política, econômica e moral. As correntes de ideias, de sentimentos e de interesses se chocam violentamente, e de seus choques resulta um estado de perturbação, de confusão e de desordem que paralisa toda a iniciativa e se traduz por uma incapacidade de se achar o remédio. Parece que a França perdeu a consciência de si mesma, de sua origem, de seu gênio e de sua função no mundo. Enquanto outras raças, essencialmente realistas, procuram um objetivo, tanto mais preciso e mais bem determinado quanto mais material, a França sempre hesitou, no curso de sua história, entre duas concepções opostas. E assim se explica o caráter intermitente de sua ação. Ora ela se diz céltica, e então apela para esse espírito de liberdade, de retidão e de justiça que caracteriza a alma da Gália. É a intervenção desta, ao despertar de seu gênio, que é preciso atribuir à instituição das comunas da Idade Média e à obra da Revolução. Ora ela se crê latina, e desde então vão reaparecer todas as formas de opressão monárquica ou teocrática, a centralização burocrática e administrativa, imitada dos romanos, com as habilidades, os subterfúgios de sua política e de seus vícios, a corrupção dos povos envelhecidos. Acrescentai, independente dessas concepções, a indiferença das massas, a sua ignorância das tradições, a perda de todo o ideal. É às alternâncias dessas duas correntes que é preciso atribuir a hesitação do pensamento francês, os desníveis, as bruscas reviravoltas de sua ação através da história. Para reencontrar a unidade moral, a sua própria consciência, o sentido profundo de seu papel e de seu destino, isto é, tudo o que torna as nações fortes, bastaria a França eliminar as teorias erradas, os sofismas pelos quais se tem falseado o seu julgamento, obscurecido o seu caminho, e voltar à sua própria natureza, às suas origens étnicas, ao seu gênio primitivo, em uma palavra, a tradição céltica, enriquecida do trabalho e do progresso dos séculos. A França é céltica e não há dúvida possível sobre esse ponto. Nossos mais eminentes historiadores atestam tal fato, e com eles numerosos escritores e pensadores, entre os quais os dois Thierry, Henri Martin, J. Michelet, Edgar Quinet, Jean Reinald, Renan, Émile Faguet e muitos outros. Se nós somos latinos, dizem eles, pela educação e pela cultura, somos celtas pelo sangue, pela raça. Darbois de Jubainville sempre nos repetiu, tanto nos seus cursos no Colégio de França, como nos seus livros, há 90% de sangue gaulês nas veias dos franceses. Com efeito, se consultarmos a história, veremos que, após a queda do Império, os romanos, em massa, ultrapassaram os Alpes e ficaram muito pouco na Gália. As invasões germânicas passaram como trombas d'água sobre nosso país, somente os francos, os visigodos e os burgundes fecharam-se por muito tempo para se fundirem com os elementos autóctones. Além do mais, os francos eram em número de 38.000, enquanto que a Gália contava cerca de 50 milhões de habitantes. Pode-se questionar como uma vasta terra pôde ser conquistada com tão fracos meios. Essa questão, edição Haraucourt, da Academia Francesa, explica-nos num artigo substancial, publicado na revista La Lumière, de 15 de janeiro de 1926, de que trataremos mais adiante. Todos aqueles que guardaram no coração a lembrança de nossas origens desejam evocar as glórias e os reveses desta raça inquieta, aventurosa, que é a nossa, em vez de lembrar as desgraças e as experiências que lhe atraíram tantas simpatias.
Para todas essas páginas célebres, escritas sobre esse assunto, eu não teria sonhado em acrescentar, seja o que for, se não tivesse tido um elemento novo a oferecer ao leitor para elucidar o problema das nossas origens, isto é, a colaboração do mundo invisível. Com efeito, é pelo estímulo do espírito Allan Kardec que realizei este trabalho, em que se encontrará uma série de mensagens que ele nos ditou, por incorporação, em condições que excluem toda fraude. No decorrer dessas palestras, os espíritos, libertados da vida terrestre, trouxeram-nos seus conselhos e seus ensinos. Como se verá em suas mensagens, Allan Kardec viveu na Gália, no tempo da independência, e ele foi um druida. O dolmen que, por sua vontade, se eleva sobre seu túmulo no cemitério Père-Lachaise, tem ali um sentido preciso. A doutrina espírita, que o grande iniciador condensou e resumiu em suas obras por meio das comunicações de espíritos, obtidas em todos os lugares do globo, coincide, em suas grandes linhas, com o druidismo e constitui um retorno às nossas verdadeiras tradições étnicas, amplificadas pelo progresso do pensamento e da ciência e confirmadas pelas vozes do espaço. Essa revelação marca uma das fases mais altas da evolução humana, uma era fecunda de penetração do invisível no visível, a participação de dois mundos em uma obra grandiosa de educação moral e de refundição social. Sob esse ponto de vista, suas consequências são incalculáveis. Ela oferece ao conhecimento um campo de estudo sem limites sobre a vida universal. Pelo encadeamento de nossas existências sucessivas e pela solidariedade que as religa, ela torna mais rigorosa a noção dos deveres e das responsabilidades. Mostra que a justiça não é uma palavra vã e que a ordem e a harmonia reinam no cosmo. A que devo atribuir este grande favor de ter sido ajudado, inspirado, dirigido pelos espíritos dos grandes celtistas do espaço? Pelo que me disse Allan Kardec, vivi no oeste da Gália minhas 3 primeiras existências humanas e sempre conservei as impressões dos primeiros tempos. Na vida atual, com 18 anos, li o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e tive a intuição irresistível da verdade. Parecia ouvir vozes longínquas ou anteriores que me falavam 1000 coisas esquecidas. Todo um passado ressuscitava com uma intensidade quase dolorosa. E tudo o que vi, observei, aprendi, desde então, foi somente para confirmar essa impressão primeira. Este livro pode, então, ser considerado, em grande parte, como uma elaboração desse além, para onde logo vou retornar. A todos aqueles que os lerem, possa este livro levar uma radiação do nosso pensamento e da nossa fé comum, um raio do alto que fortifica as consciências, consola as aflições e leva as almas para esta fonte eterna de toda verdade, de toda sabedoria e de todo amor, que é Deus. Primeira parte. Os países célticos. Capítulo 1. Origem dos celtas. Guerra dos gauleses. Decadência e queda. Longa noite, o despertar. O movimento pancéltico. Nos primeiros vislumbres da história, encontramos os celtas estabelecidos em boa parte da Europa. De onde vieram? Qual foi o lugar de sua origem? Certos historiadores colocam o berço de sua raça nas montanhas de Taurus, no centro da Ásia Menor, nas vizinhanças dos caldeus. Quando a população aumentou, eles teriam transposto o Ponte Euxin, no Mar Negro, e penetrado até a parte central da Europa. Mas, nos nossos dias, essa teoria parece ter caído em desuso, ocorrendo mesmo com a hipótese dos arianos. Camille Julien, do Colégio de França, na sua obra mais recente sobre a Histoire de la Gaule, contenta-se em fixar entre os 600 e 800 a.C. a chegada à Gália dos Quinris, o ramo mais moderno dos celtas. Eles vinham, crê-se, da foz do rio Elba e das costas da Jutlândia, enxotados por maremotos, o que os obrigou a emigrar em direção ao sul.
chegados à Gália, encontraram um ramo mais antigo dos celtas, os gaélicos, que ali se achavam fixados desde muito tempo e que eram de estatura menor, geralmente morenos, enquanto que os quinris eram altos e louros. Essas diferenças são ainda sensíveis na Armorique, onde as costas do oceano, no Morbihan, são povoadas de homens pequenos e morenos, misturados com elementos estrangeiros, atlantes ou bascos, que se fundiram com as populações primitivas. Nas costas do norte, Côtes du Nord, ou na Mancha, os habitantes eram de estatura mais alta, aos quais vieram se juntar os celta-bretões expulsos da grande ilha pelas invasões dos anglo-saxões. Os considerandos de C. Julian se acham confirmados pelo parentesco das línguas célticas e germânicas, semelhantes pela sua estrutura, pelos sons guturais, abuso de letras duras como K, U, W, etc. No meio das correntes migratórias, que se cruzam e se entrecruzam na noite da pré-história, a ciência acha um processo mais seguro nos estudos linguísticos para reconstituir a filiação das raças humanas. 1. Início da nota do redator. 1. Darbois de Jubainville, no seu curso do Colégio de França, às vezes, se dedicava a uma demonstração no quadro negro a fim de estabelecer o grau de parentesco das línguas indo-europeias. Ele pegava uma palavra que traduzia em gaélico, em alemão, em russo, em sânscrito, em grego, em latim, e descobria que, sob aquelas diferentes traduções, essa palavra tinha uma mesma raiz. Fim da nota do redator. Daremos apenas um resumo da história dos gauleses. Sabe-se que nossos antepassados, durante séculos, encheram o mundo com o barulho de suas armas. Ávidos de aventuras, de glórias e de combates, eles não podiam se resignar a uma vida apagada e tranquila e iam para a morte como é uma festa, tal era sua certeza do além. Conhecem-se suas numerosas incursões na Itália, na Espanha, na Alemanha e até no Oriente. Os gauleses invadiam regiões vizinhas e, pela lei de choque de retorno, sofreram invasões e foram reduzidos à impotência. A alma da Gália se acha nas instituições druídicas e bárdicas. Os druidas não eram somente os sacerdotes, mas também os filósofos, os sábios, os educadores da juventude. Os ovates presidiam as cerimônias do culto e os bardos consagravam-se à poesia e à música. Mais adiante exporemos o que era a obra e o verdadeiro caráter do druidismo. No início de nossa era, os romanos já tinham penetrado na Gália, escalado o Vale do Rhône, após terem ocupado Lyon, avançaram até o coração do país. Os gauleses resistiram com energia e provocaram, às vezes, rudes reveses a seus inimigos, entretanto, eles estavam divididos e não ofereciam, a miúde, mais do que resistências locais. Sua coragem, levada até a temeridade, e seu desprezo pelas astúcias guerreiras e pela morte tornavam-se uma desvantagem para eles. Combatiam em desordem, nus até a cintura, com armas mal preparadas, contra adversários cobertos de ferro, astuciosos e desleais, fortemente disciplinados e abastecidos de um material considerável para a época. Vercingetorix, o grande chefe arverno, sustentado pelo poderio dos druidas, conseguiu, certa vez, sublevar toda a Gália contra César, e uma luta grandiosa teve lugar. 2. Educado pelos bardos, Vercingetorix tinha em parte as qualidades que se impõem à admiração dos homens e os levam à obediência e ao respeito. Seu amor pela Gália aumentava com o progresso crescente dos exércitos romanos. Início da nota da revisora. 2. Arverno, indivíduo dos arvernos, formação latina arvernil, povo da Gália Central ou Gália Céltica que habitava a região montanhosa, Puy-de-Dôme, Monte Dor e Cantal, hoje denominada Auvergne, uma antiga província francesa. Fim da nota da revisora. Que diferença entre Vercingetorix e César? O herói gaulês,
cheio de fé na potência invisível que governa os mundos, sustentado por sua crença nas vidas futuras, tinha por regra de conduta o dever, por ideal a grandeza e a liberdade de seu país. César, profundamente céptico, só acreditava na fortuna. Tudo nesse homem era astúcia e cálculo, uma sede intensa de dominação o devorava. Após uma vida de excessos, crivado de dívidas, ele veio à Gália procurar na guerra os meios de elevar seu crédito. Ele cobiçava de preferência cidades ricas e, após tê-las entregue à pilhagem, viam-se longos comboios se encaminharem para a Itália, levando ouro gaulês aos credores de César. É necessário lembrar que, em nome do patriotismo, César perjurou, negou as liberdades romanas e oprimiu seu país. Certamente não negaremos o gênio político e militar de César, mas devemos, na verdade, lembrar que esse gênio era marcado por vícios vergonhosos. E é nos escritos desse inimigo da Gália que se vai sempre procurar a verdade histórica. É nos seus comentários, escritos sob a inspiração do ódio, com a intenção evidente de se realçar ante os olhos de seus concidadãos, que se estuda a história da Guerra das Gálias. Mas, dois autores romanos, Polion e Suetônio, confessam que essa obra está cheia de inexatidões, de erros voluntários. Em resumo, os gauleses, ardentes, entusiastas, impressionáveis, tinham se beneficiado da corrente céltica, dessa grande corrente, veículo das altas inspirações, que, desde os primeiros tempos, tinham influenciado todo o nordeste da Europa. Eles foram impregnados pelos eflúvios magnéticos do solo, desses elementos que, em todas as regiões da Terra, caracterizam e diferenciam as raças humanas. 3. Início da nota do redator 3. Ver, no capítulo 13, no fim desta obra, as mensagens número 5 e 6, de Allan Kardec. Fim da nota do redator. Mas seu ardor juvenil, sua paixão pelas armas e pelos combates os tinham levado muito longe, e as perturbações causadas à ordem e à marcha regular das coisas retornaram pesadamente sobre eles, em virtude dessa lei soberana que reconduz aos indivíduos, como aos povos, todas as consequências das obras que eles executaram. Porque tudo o que fazemos pesa sobre nós, através dos tempos, na forma de chuvas ou de raios, de alegrias ou de dores, e a dor não é o agente menos eficaz da educação das almas e da evolução das sociedades. O druidismo se aplicava sobretudo a desenvolver a personalidade humana, em vista da evolução que lhe é destinada. Ele cultivava as qualidades ativas, o espírito de iniciativa, a energia, a coragem, tudo o que permite afrontar as provas, a adversidade, a morte com uma inflexível segurança. Esse ensino desenvolvia, no mais alto grau, entre os homens o sentimento do direito, da independência e da liberdade. Em compensação, ele era censurado por ter negligenciado em demasia as qualidades passivas e os sentimentos afetivos. Os gauleses eram iguais e livres, mas eles não tinham uma consciência suficiente dessa fraternidade universal que assegura a unidade de um grande país e constitui sua salvaguarda na hora de perigo. O druidismo tinha necessidade desse complemento que o cristianismo de Jesus lhe proporcionou. Nós falamos do cristianismo primitivo, ainda não alterado pela ação do tempo, e que nos primeiros séculos apresentava tanta analogia com as crenças célticas porquanto ele reconhecia a unidade de Deus, a sucessão das vidas da alma e a pluralidade dos mundos. Ver nossa obra Cristianismo e Espiritismo. Eis porque os celtas o adotaram com tanta presteza visto estarem mais bem preparados por suas próprias aspirações. Ainda no século IV, pode-se notar pela controvérsia de São Jerônimo com o gaulês Vigilancius, de São Bertrand de Cominges, que a grande maioria dos cristãos dessa época admitia a pluralidade das existências da alma. Penetrados da ideia de que estavam animados de um princípio imperecível, todos iguais em suas origens e seus destinos, nossos pais não podiam suportar nenhuma opressão.
Suas instituições políticas e sociais também eram eminentemente republicanas e democráticas. E é nelas que é preciso pesquisar a fonte dessas aspirações igualitárias, liberais, que são uma das faces de nosso caráter nacional. Todos os gauleses tomavam parte na eleição do Senado, que tinha a missão de estabelecer as leis. Cada república elegia seus chefes temporários, civis e militares. Nossos antepassados não conheciam as diferenças de casta. Eles faziam derivar os direitos dos homens de sua própria natureza, de sua imortalidade que os tornava iguais em princípio. Eles não suportariam que um guerreiro, que mesmo um herói, tomasse o poder e se impusesse ao povo. As leis gaulesas declaravam que uma nação sempre está acima de um homem. No momento em que César entrou na Gália, graças à ação dos druidas e do povo das cidades, a unidade nacional se preparava. Se a paz tivesse permitido o cumprimento desses grandes projetos, as repúblicas gaulesas, unidas por laços federativos, como os cantões suíços ou os Estados Unidos da América, poderiam formar, nessas eras longínquas, uma poderosa nação. Mas as dissensões e as rivalidades dos chefes comprometeram tudo. Uma aristocracia formou-se, pouco a pouco, nas tribos. Graças às suas riquezas, certos chefes gauleses souberam cercar-se de numerosos séquitos de criados e partidários, com a ajuda dos quais influíam nas eleições e perturbavam a ordem pública. Os partidos foram constituídos, para triunfar sobre seus rivais. Alguns recebiam o apoio do estrangeiro, daí a desagregação da Gália e depois sua escravização. Frequentemente é ressaltado a nossos olhos que, em troca de sua independência perdida, a Gália obteve grandes vantagens com o domínio romano. Sim, sem dúvida, Roma trouxe para nossos antepassados certos progressos materiais e intelectuais. Com o seu apoio, as estradas foram abertas, monumentos foram erguidos e grandes cidades foram construídas. Mas tudo isso, que provavelmente seria formado no correr do tempo, sem Roma, não substituiu a liberdade perdida. Quando a guerra terminou, 2 milhões de gauleses tinham sido mortos nos campos de batalha. Roma impôs um tributo anual de 40 milhões de sestércios, e a Gália, esgotada de homens e de dinheiro, repousou agonizante sob o machado dos lictores. 4. Início da nota do redator. 4. Lictor oficial que, na antiga Roma, munido de um molho de varas e um machado, acompanhava os magistrados para as execuções da justiça. Fim da nota do redator. Depois, quando vieram as novas gerações, quando a Gália curou suas feridas sangrentas, o astro de Roma começou a se apagar. Então, do fundo dos bosques e dos pântanos da Alemanha, semelhantes a lobos esfomeados, os francos acorreram à carniça. Quem eram, na realidade, esses francos que deram seu nome à Gália? Eram os bárbaros, como esse ariovisto, que se gabava de ter ficado 14 anos sem dormir sob um teto. Os francos formavam uma tribo de raça germânica e eram uns 38 mil. Mas em vez de comunicar à Gália sua barbárie, eles se fundiram com ela. Portanto, os gauleses nada fizeram senão trocar de opressores. Os francos repartiram a terra e implantaram entre nós a feudalidade. Esses reis vadios e cruéis, esses nobres senhores da Idade Média, duques, condes e barões, eram, em sua maioria, francos ou burgundos. 5, e seus rudes instintos lembravam sua origem. Início da nota do redator. 5. Burgundos, ou burgúndios, antigo povo germânico que invadiu a Gália, estabelecendo-se na bacia do Ródano. Fim da nota do redator. Se o domínio romano, que durou 4 séculos, trouxe à Gália alguns benefícios, de outro lado, sua administração rapinante foi sua ruína, destruindo toda sua força de resistência. É o que a edição Haraucourt, da Academia Francesa, nos explica num artigo, do qual citamos as linhas seguintes, publicadas em uma de nossas grandes revistas. 6.
Início da nota do redator 6. Reproduzido em braille, em Lumiere, de 15 de janeiro de 1926. Esse artigo foi inspirado por testemunhas da época e, principalmente, pelo escritor Lactance. Fim da nota do redator. É por causa deles, os romanos, e não pelos bárbaros, que a Gália está morta. Está morta por sua organização interior, que foi uma desorganização sistemática. Ela pereceu desgastada pelo funcionalismo e pelo imposto, enfraquecida pelas leis que corroíam sua riqueza, suprimiam seu trabalho e arruinavam sua produção. Os invasores vieram, em seguida, para acabar as obras dos legisladores. Quando se afirma que nossos antepassados foram os romanos ou os francos, devemos protestar com toda nossa alma. Todas as grandes e nobres facetas do caráter nacional, herdamos dos gauleses. A generosidade, a simpatia pelos fracos e oprimidos nos vem deles. Essa força que nos faz lutar e sofrer pelas causas justas, sem esperança de retorno, esse desinteresse que nos leva a sustentar os povos dominados nas suas reivindicações, essas tendências que não se encontram, em termos iguais, em nenhum outro povo, tudo isso nos vem de nossos pais heróicos. Apesar da longa ocupação romana, apesar da invasão dos bárbaros do norte, nosso caráter nacional está ainda impregnado do velho espírito céltico. O gênio da Gália vigia sempre nosso país. Durante a longa noite da Idade Média, o ideal céltico aparentemente foi esquecido, mas ele subsistiu e adormeceu na consciência popular. Os druidas e os bardos, expulsos da terra das Gálias, foram para a ilha da Bretanha. Na França, os nobres e senhores foram divididos em partidos rivais e se desgastaram em lutas internas. O povo pobre das cidades e dos campos foi entregue a uma pesada tarefa, absorvidos pelas preocupações materiais, sofrendo fome e miséria. O cristianismo, tendo penetrado na Gália, suavizou até certo ponto esses males. Ele representou o benefício e progresso, a religião de Jesus se adaptou bem à fraqueza humana. Se a lei do amor e do sacrifício, que ela trazia, tivesse achado sua aplicação, podia ser suficiente para a salvação das almas e para a redenção da humanidade. Com a finalidade de aperfeiçoamento moral, a religião cristã reprimia a vontade, a paixão, o desejo, tudo o que constitui o centro da personalidade. A doutrina céltica, pelo contrário, aplicava-se em dar ao ser todo o seu poder de irradiação, inspirando-se nessa lei de evolução que não tem limite, na qual a ascensão da alma é infinita. A alma cristã aspira ao repouso, à bem-aventurança no seio de Deus, mas a alma céltica se interessa em desenvolver seus poderes íntimos a fim de participar, numa medida crescente, de círculos em círculos, da vida e da obra universal. A alma cristã é mais amante, a alma céltica é mais viril. Uma procura ganhar o céu pela prática das virtudes, pela abnegação e pela renúncia, a outra quer conquistar o Gwynfide, colocando em ação as forças que adormecem nela. Mas ambas têm sede do infinito, da eternidade, do absoluto. A alma céltica acrescenta o sentido do invisível, a certeza do além e o culto fervoroso da natureza. Essas duas almas, porém, muitas vezes coexistem, ou melhor, se superpõem nos mesmos seres. É o caso para muitos de nossos compatriotas, entre eles essas duas almas ainda se ignoram, mas se fundirão um dia. Será preciso lembrar que a doutrina do Cristo perdeu, em vários pontos, seu sentido primitivo. A França se achou ante um ensino teológico que tinha restringido todas as coisas, reduzindo as proporções da vida a uma única existência terrestre, muito desigual, conforme os indivíduos, para os fixar em seguida em uma imobilidade eterna. As perspectivas do inferno tornaram a morte mais temível. Elas fizeram de Deus um juiz cruel que, tendo criado um homem imperfeito, o punia por essa imperfeição sem reparação possível.
E daí o progresso do ateísmo, do materialismo, que com o tempo fizeram da França uma nação em maioria céltica, desprovida de força moral, dessa fé robusta e esclarecida que torna o dever fácil, a prova suportável, e atribui à vida um fim prático de evolução e de aperfeiçoamento. O jugo feudal e teocrático durante longo tempo pesou sobre a França, depois, chegou a hora em que ela retomou sua liberdade de pensar e de crer. Então, desejou-se passar pelo crivo toda a obra dos séculos e, sem verificar o que era bom e belo, sob pretexto da crítica e da análise, foi realizado um trabalho ferrenho de desagregação. Em um dado momento, nada mais se via no domínio do pensamento, a não ser escombros, do que havia feito a grandeza do passado nada ficou de pé, e somente sobrou a poeira das ideias. Escritores de mérito e pensadores conscienciosos muitos se aplicaram, em suas obras, para fazer ressaltar o valor e o prestígio do druidismo, mas o fruto de seus trabalhos não penetrou nas camadas profundas da nação. Até tivemos o assombro de ver universitários, membros distintos do ensino, alinharem-se com os teólogos para denegrir, desfigurar as crenças dos nossos antepassados. O trabalho secular de destruição foi tão completo, a noite foi tão profunda sobre suas concepções, que raros se tornaram aqueles que dele ainda experimentavam a potência e a beleza. Ficar desprovida de noções precisas sobre a vida e sobre a morte, em conformidade com as leis da natureza e as intuições profundas da consciência, seria uma grande causa de fraqueza e, portanto, uma infelicidade para a França. Durante séculos ela esqueceu suas tradições nacionais, perdeu de vista o gênio de sua raça, como também as revelações dadas aos seus antepassados para dirigir sua escalada para um fim elevado. Essa revelação afirmava que o princípio da vida no homem é indestrutível, que as forças, as energias que se agitam em nós não podem ser condenadas à inação, que a personalidade humana é chamada a se desenvolver, através do tempo e do espaço, para adquirir as qualidades, as potências novas que lhe permitirão desempenhar um papel sempre mais importante no universo. Eis que esta revelação se repete, renova-se. Como nos tempos célticos, o mundo invisível intervém. Há cerca de um século, a voz dos espíritos é ouvida em todos os lugares da Terra. Ela demonstra que, de um modo geral, nossos pais não se enganaram. Suas crenças estão confirmadas pelos ensinos de além-túmulo em tudo, que se relaciona com a vida futura, a evolução, a justiça divina, em outras palavras, pelo conjunto das regras e das leis que regem a vida universal. Graças a essa luz, o infinito está aberto para nós até as suas profundezas íntimas. Em vez de um paraíso beato e de um inferno ridículo, entrevimos o imenso séquito dos mundos, que são as estações que a alma percorre na sua longa peregrinação, na sua ascensão para Deus, construindo e possuindo em si mesma a sua felicidade e sua grandeza pelos méritos adquiridos. Em lugar da fantasia ou do arbítrio, em toda parte desponta a ordem, a sabedoria e a harmonia. Para as gerações que se erguem e procuram um ideal suscetível de substituir as pesadas teorias escolásticas, afirmamos, examinai conosco essas duas fontes, que formam uma só, confundindo-se na sua identidade, examinai as fontes puras onde nossos ancestrais temperaram seus pensamentos e sua alma. Ali obtereis a força moral, as qualidades viris e o ideal elevado, sem os quais a França seria entregue a uma decadência irremediável, a ruína e a morte. Durante séculos os celtas ocuparam, no ocidente da Europa, a mesma situação. Repelidos do continente por grupos germânicos, e das ilhas britânicas pelas invasões anglo-saxônicas, eles tinham perdido a sua unidade, mas não a sua fé no futuro. A Gália tornou-se a França, e não se falava mais a sua língua original, a não ser na Península Armoricana. Quanto às ilhas, os celtas se repartiram em 4 povos ou grupos diferentes, separados pelo braço de mar ou pelos grandes estuários,
que são a Irlanda, a Alta Escócia, o país de Gales e a Cornualha. Que força moral, que vontade perseverante não foi preciso a essa raça céltica para manter sua língua, suas tradições, seu próprio caráter. A história das perseguições sofridas pela Irlanda, durante 10 séculos, é impressionante. O uso do idioma gaélico foi proibido e cada criança que pronunciasse uma única palavra, na escola, era castigada com cintadas. E, no entanto, a Irlanda, por sua tenacidade, triunfou diante da opressão inglesa. Hoje, a Irlanda reconstituiu a sua língua primitiva. Ela é o único país onde seus sotaques ressoam como língua oficial. Os celtas insulares e nós, os franceses, não temos o mesmo verbo, mas temos o mesmo pensamento. Sem falarmos, nós nos compreendemos sempre. Na Bretagne francesa a perseguição foi mais moral e religiosa. Todos os emblemas do druidismo, todos os nomes sagrados dos antigos celtas foram substituídos por símbolos católicos e por nomes de santos. As menores lembranças do culto ancestral foram minuciosamente expurgadas. Nos tempos modernos, deve-se aos galeses o mérito de ter provocado o despertar da alma céltica, isto é, de ter dado impulso a uma corrente de opinião que, reaproximando as partes esparsas da raça, restabeleceu o contato entre elas. O movimento pancéltico, que tende a convergir para um fim comum os recursos e as forças dos 5 grupos célticos, nasceu no país de Gales no ano de 1850. Ele se desenvolveu rapidamente e suas consequências prometem ser vastas e profundas. Nos últimos 50 anos, apesar da Primeira Guerra Mundial, a situação dos celtas mudou bastante. A Irlanda reconquistou a sua independência, o Principado de Gales e a Ilha de Man possuem sua plena autonomia, a Escócia trabalha eficazmente para realizar a Bretagne francesa é a única que ficou estacionária. O primeiro objetivo a atingir era a salvaguarda das línguas célticas, garantia de raça inteira. A Irlanda conseguiu isso, os outros dialetos retomaram, também, força e vigor em seus ambientes respectivos. Os professores que os ensinam são subvencionados pela Liga Céltica. Esta suscitou uma unidade de impulsão, inicialmente literária e artística, mas que depois se tornou, pouco a pouco, filosófica e religiosa. Em 1570, uma assembleia solene, chamada Stedfod, foi presidida por William Herbert, conde de Pembroke, o grande patrono da literatura galesa e o mesmo que fundou a célebre biblioteca de neogalês do castelo de Raglan, destruída mais tarde por Cromwell. Em outra reunião, realizada em Golpir, no ano de 1681, sob a direção de Sir Richard Bassett, os membros do Congresso procederam a uma revisão completa dos antigos textos bárdicos, leis e tríades. As assembleias solenes são realizadas regularmente desde 1819. O Gorsedd, que as prepara, as organiza e assume a sua direção, é uma instituição livre, recrutada em todas as classes da sociedade. 7. Início da nota do redator. 7. Le Gothique, em Lame Bretonne, tom 1, página 370, editora Champion. Fim da nota do redator. Foi, no princípio, uma corte de justiça mantida pelos druidas. Apesar de eclipses temporários e de perseguições, essa instituição se manteve através dos séculos e é ainda ela, no momento atual, quem preside o movimento geral pancéltico. No século passado esse movimento aumentou e as assembleias solenes de Abergavenny, de Caermarthen, reuniam numerosos representantes das 5 grandes famílias célticas. Lamartine enviou sua adesão sob a forma de um poema, eis a sua primeira estrofe. E nós dizemos, ó, filhos das mesmas plagas. Nós somos uma parte do velho gládio vencedor, olhai para nossos olhos, cabelos e feices, vós nos reconhecereis pelo aspecto do coração. Depois veio o Congresso de Sembrieuque,
reunido pela convocação de Henri Martin, de La Villemarqué e de um comitê de celtistas famosos. Outras delegações célticas atravessaram a Mancha para confraternizar com os bretões franceses. Em compensação, o Congresso de Cardiff recebeu a visita de 21 dos nossos compatriotas. Em 1897, delegados galeses foram enviados a Dublin para participar da restauração do Feicel. Na prefeitura de Dublin, sob a presidência do prefeito, Sir James Henderson, Lord Castleton, descendente de antigos reis celtas, falou estas palavras. A Liga Pancéltica, que tomou a iniciativa do Congresso, se propõe, unicamente, a reunir representantes celtas de todas as partes do mundo para manifestar a todos seu desejo de preservar sua nacionalidade e de cooperar para guardar e desenvolver os tesouros da língua, da literatura e da arte que lhes legaram seus antepassados comuns. As associações célticas foram fundadas na França, o ensino superior incluiu a história e a literatura céltica. Cadeiras especiais foram criadas na Sorbonne, no Colégio de França, em 1870, em Rennes e em Poitiers. A Revue Celtique foi publicada em Paris, e não foi extinta até o momento, estando sob a direção principal de Gaidos e de Darbois de Jubainville. Após a publicação das obras célebres de Henri Martin, Jean Reynaud A. Thierry, um marinheiro ilustre, o almirante Reveillère, pôde escrever. Está na ordem dos fatos que os celtas, um dia ou outro, se agrupem conforme suas afinidades e formem federações para a defesa de suas fronteiras naturais e propagação de seus princípios. É preciso que o panceltismo se torne uma religião, uma fé. A obra de nossa época é dupla. Primeiro, a renovação da fé cristã enxertada sobre a doutrina céltica da transmigração das almas, única doutrina capaz de satisfazer a inteligência pela crença no aperfeiçoamento indefinido da alma humana em uma série de vidas sucessivas. Segundo, a restauração da pátria céltica e a reunião em um único corpo de seus membros, hoje separados. A França enviou, muitas vezes, ilustres representantes a essas assembleias. Ali compareceram, sucessivamente, os senhores Henri Martin, Luzel, de La Villemarqué, de Blois, de Bois-Rouvray, Rio de Francheville, mais recentemente, Le Bras, Le Goffec, etc. Em todos os lugares, as delegações francesas foram recebidas com grande honra e hospedadas em castelos ou em ricas casas burguesas. Quando elas desfilavam nas ruas das antigas cidades galesas ou na entrada das assembleias, precedidas por seus tocadores de gaita de fole, tocando a área nacional galesa Marcha dos Homens de Arleche, as multidões as ovacionavam. Portanto, que contraste com as delegações escocesas, compostas de pessoas de alta estatura, com suas possantes gaitas de fole, e como, perto delas, nossas gaitas de fole tinham fraca aparência. A propósito dessa marcha dos homens de Arleche, o Sr. Le Goffec lembra um fato histórico muito comovente. Na Batalha de Saint-Cast, quando a armada inglesa desembarcava nas costas da Bretanha, uma companhia de fuzileiros galeses avançou ao encontro dos homens do Duque de Aiguillon, que defendiam o solo nacional. Das fileiras desses homens se elevou um canto no qual os galeses reconheceram o hino céltico e, de imediato, pararam hesitantes, admirados. O oficial inglês que os comandava interpelou-os rudemente, dizendo: "Tendes medo?" "Não", responderam eles, "mas, pela área que essa gente canta, reconhecemos que são homens de nossa raça. Nós também somos bretões." 8. Início da nota do redator. 8. Le Goffec, em Lame Bretonne, tomo 2, página 289. Fim da nota do redator. A música celta, de uma melancolia penetrante, é rica e variada, seus hinos, suas melodias, seus cantos populares são muito antigos e o Sr. Le Goffec foi levado a crer que os grandes compositores alemães se inspiraram nessas músicas.
É certo que Aindel morou durante muito tempo na Inglaterra e conheceu as melodias populares galesas e escocesas. Certos trechos de Haydn e de Mozart se assemelham, de muito perto, às áreas antigas que datam de 2 ou 3 séculos passados. Essas assembleias, pelo seu cerimonial, podiam parecer antiquadas e suscitar zombarias de certos críticos ignorantes, mas eis o que escreveu a esse respeito uma testemunha ocular. 9. Início da nota do redator. 9. Le Gothique, em Lame Bretonne, tomo 2, página 371. Fim da nota do redator. Aqueles que viram, no círculo de pedras sagradas, levantar-se o arquidruida, um velho embranquecido e alto, com peitoral de ouro maciço, com a cabeça cingida de folhas de carvalho bronzeado, e que ouviram sua oração para a multidão, inclinada e descoberta, a oração solene do Gorsed, aqueles que prestaram a atenção especialmente à emoção religiosa dessa gente e ao enorme suspiro que a sacudia, quando o arauto desenrolava a lista fúnebre dos bardos mortos, e depois ao entusiasmo que se erguia e tudo iluminava, quando esse mesmo arauto entoava a área nacional galesa Terra dos Antepassados, repetida em uníssono por um formidável coro de 20.000 vozes. Esses não mais sorriram do espetáculo e compreenderam a magia poderosa, a fascinação misteriosa que ele continua a exercer sobre a alma impressionável dos galeses. Desde a Grande Guerra, a primeira, a propaganda céltica tomou um novo impulso. A Liga Céltica Irlandesa organizou festas, reuniões solenes periódicas, inicialmente em Dublin, depois em cada uma das cidades da Irlanda. No país de Gales, muitas assembleias solenes foram realizadas. A de 1923 foi presidida pelo arquidruida de Gales, auxiliado por um arquidruida australiano e um da Nova Zelândia. Esses detalhes nos demonstram que o movimento céltico propagou-se até os antípodas. Em todos os lugares as multidões célticas se comportam com paixão nessas assembleias, onde são realizados torneios de poesia, de música e improvisações oratórias. E, por essas manifestações, se renovam e se asseguram, sem cessar, a vitalidade da raça, sua vontade de ficar unida em um pensamento supremo importante, unida em um ideal comum. Assim se realiza o sonho céltico previsto pelos bardos. Através das duras vicissitudes de sua história, a raça céltica sempre afirmou sua vontade de viver, sua fé inabalável em si mesma e no seu futuro, isso, principalmente, nas horas em que tudo parecia perdido. Mas sua obra é puramente pacífica. O que se agita no fundo de sua alma não é uma necessidade de poderio material, mas apenas o sentimento da sua nobre origem e de seus direitos. Assim disse Lord Castleton. A ideia céltica é uma ideia de concórdia e de fraternidade, e isso está escrito em todos os lugares, nas lendas e nos dogmas filosóficos da raça. Todos os iniciados sabem que o celtismo renovador levará à Europa este complemento da ciência e da religião que lhe falta, isto é, um conhecimento maior do mundo invisível, da vida universal e de suas leis. Está aí, com efeito, o único meio de atenuar o declínio das raças brancas, orientando sua evolução em direção a um objetivo mais elevado e de melhores destinos.